Olá, meus amados irmãos em Jesus, um bom dia para todos nós, uma excelente sexta-feira, meus irmãos. É com muito bom coração que estamos aqui iniciando neste momento a nossa manhã com o Evangelho segundo o Espiritismo. Este momento que todos nós abrimos o nosso coração, reservamos uns minutinhos no nosso dia para acolher uma mensagem do Evangelho, um ensinamento desta obra tão bela que é o Evangelho segundo o Espiritismo. Com isso, meus irmãos, que Jesus ele esteja presente conosco, nos amparando, abençoando os nossos passos no dia de hoje, concedendo um pouco mais de tranquilidade dentro do nosso lar e também renovando o nosso coração para o caminho que Ele nos convida. Bom, meus irmãos, hoje nós vamos refletir aqui um pouco mais sobre um sentimento que, quando ele chega no nosso coração, é um sentimento muito forte, muito dolorido e capaz de nos levar a uma melancolia muito profunda. Estamos aqui hoje, meus irmãos, falando sobre a mágoa. A mágoa, ela é uma dor da alma. A mágoa é um sentimento que, quando enraizado dentro da nossa alma, nos deixa extremamente melancólicos por vezes. Então é importante a gente conversar também, não só das virtudes que nós desejamos alcançar, não só daqueles sentimentos nobres que o nosso coração deseja um dia ser possuído só por eles, mas também, meus irmãos, é importante nós conversarmos e refletirmos juntos sobre esses sentimentos que ainda carregam uma carga de perniciosidade para a nossa alma. É importante a gente conversar sobre esses sentimentos, saber lidar com eles para aí transformá-los. Vejamos bem. Com isso eu gostaria de iniciar a nossa reflexão de hoje com uma frase do nosso querido espírito Lázaro em uma de suas passagens no Evangelho segundo o Espiritismo. Lázaro, ele vai afirmar que Deus criou todos os homens iguais para a dor. Deus criou todos os homens iguais para a dor. E se tem uma dor na alma que todos nós já compartilhamos, é a dor da mágoa. Todos nós, meus irmãos, em algum momento da nossa existência, seja lá no passado, há muitos anos atrás, seja recentemente, todos nós em algum momento já sentimos a dor da mágoa. E como Lázaro disse, se tem algo que Deus criou de forma que a gente possa se assemelhar, que a gente possa sentir até uma empatia pelo próximo, é a dor. Porque a dor dessa mágoa, não somente eu, Ana, já senti na minha vida, mas acredito que muitos e muitos irmãos também já passaram por essa dor da mágoa. E isso nos torna empáticos um com o outro. Saber que a dor, ela é algo que pode nos aproximar e pode também fazer com que a gente busque se ajudar. Então a dor da mágoa, seja a mágoa no fim de um relacionamento, seja a mágoa que foi gerada por uma confiança dentro de uma amizade que foi quebrada, seja a mágoa que ela nasceu de um conflito dentro da família, seja uma mágoa que ela surgiu por causa de alguma coisinha que o outro falou para nós, por uma situação inesperada na vida.
por algo que a gente esperava muito e não aconteceu da forma que a gente esperava. Pode surgir uma mágoa. Então vejamos que por mais que as situações elas sejam diferentes e possam ser diferentes para cada um de nós, meus irmãos, todos já compartilhamos dessa dor, que é a mágoa. E acredito, meus irmãos, que a mágoa ela vai surgir como que fosse uma quebra de uma expectativa que nós tínhamos. Vejamos bem, nós criamos expectativas muito altas em coisas, em situações, em pessoas, em relações, e essa expectativa faz com que a gente sonhe com as coisas, com que a gente idealize, com que a gente aguarde por algo. E se isso não acontece, ou não sai da forma como a gente estava nessa expectativa, é uma quebra, parece que é uma realidade muito bruta que chega pra gente. Como um soco na alma. E isso vem, e daí vem e nasce a mágoa. Pode ser daí que nasce. Tínhamos uma expectativa, sonhamos e idealizamos muito algo, só que não saiu como a gente esperava. Não aconteceu. E isso nos traz aquela melancolia lá no fundo, nos traz aquela mágoa. Não é bem uma tristeza, é uma mágoa mesmo. E isso pode ser nas questões, essa expectativa, em questões materiais, em questão de relação com o próximo, até mesmo em questões espirituais. Afinal, quem de nós não tem uma expectativa de se melhorar moralmente? Não sonha e não idealiza o aperfeiçoamento moral? E quando nos deparamos com uma situação que a gente erra novamente, comete um equívoco de novo, vem essa quebra dessa expectativa e ficamos magoados com nós mesmos, não é verdade? Esperávamos que talvez já tivéssemos aprendido sobre isso, já tivéssemos nos melhorado nessa parte, já tínhamos aurido algumas virtudes, e quando nos deparamos com um erro novamente naquela mesma pedrinha, um tropeço naquela mesma pedrinha, um equívoco de novo, que eu tô falando no campo espiritual, moral, ficamos muitas vezes magoados com nós mesmos, porque tínhamos uma expectativa em nós, que já tínhamos melhorado, que já tínhamos superado certas limitações. E quando percebemos que não é bem assim, ou que não foi tão fácil assim, ficamos magoados. E aí, meus irmãos, entra uma questão. Começamos a perceber que a mágoa, ela também pode ali nascer um pouquinho da pontinha do egoísmo, não é mesmo? Porque vejamos, o egoísmo não é a gente às vezes querer tudo do nosso jeito, tudo no nosso tempo e da nossa forma, não é mesmo? Essa expectativa que a gente cria, será que não tem uma pontinha de egoísmo nela? A gente querer que as relações, as conquistas, as situações sejam exatamente como nós queremos que sejam? E quando não acontece do jeito que a gente queria, não vem a mágoa? Então será que essa mágoa ela não nasce de uma pontinha do egoísmo ainda? De querermos tudo do nosso jeito, da nossa forma, de ouvir apenas o que nos agrada. E quando sai desse patamar, dessa expectativa, ficamos feridos na alma, magoados, não é mesmo? E meus irmãos, não há por que termos vergonha disso, porque tem uma coisa também que é muito comum. Quando nós adentramos na doutrina espírita, começamos a estudar sobre o Evangelho de Jesus, estudar sobre a moralidade que o Espiritismo nos traz um olhar para nos atentarmos do nosso interior. Quando começamos a estudar sobre os sentimentos nobres, mas também sobre aqueles sentimentos perniciosos, começamos a notar aqueles sentimentos que não são tão bons. E notando esses sentimentos que não são tão bons, nós nos fechamos para eles, impedindo que a qualquer segundo a gente sinta alguma coisa deles.
Por exemplo, a raiva, o rancor, a mágoa entra aí. E aí, se nós sentimos um dia, a gente teve às vezes impaciência, ou ficamos irritados, ou sentimos a mágoa, temos vergonha de falar isso, porque nos sentimos fracos. Ou até podemos sentir que, se eu sinto mágoa, se eu ainda sinto raiva, não sou tão evoluído. Então eu tenho vergonha de falar ainda que eu sinto esses sentimentos, que eu tenho essas reações. Não é verdade? Mas não tem por que nós termos vergonha, meus irmãos. Todos temos imperfeições ainda. É natural sentirmos mágoa, assim como é natural em algumas situações da vida sentirmos ainda um pouco de raiva, sentirmos impaciência. É natural, meus irmãos. Não tem porquê sentirmos vergonha se ainda temos certos sentimentos perniciosos. A grande questão, meus irmãos, é não nos demorarmos nesses sentimentos, mas buscarmos um caminho, uma via para solucioná-lo. A mágoa chegou, não nos demoremos nela, mas também não vamos sentir vergonha de ter sentido mágoa, mas vamos buscar o melhor caminho de ressignificá-la. Porque aí entra uma questão muito importante, meus amados irmãos. Se nós sentimos mágoa, agora eu vou citar aqui outros sentimentos também perniciosos, raiva, cólera. Sentimos sentimentos tão densos. E se nós não digerimos esses sentimentos, não buscamos entendê-los e ressignificá-los, se a gente opta por ignorá-los, escondê-los e fingir pra gente que a gente não tá magoado, fingir que a gente não tá sentindo raiva, fingir que a gente não tá com impaciência, eles vão ficar guardadinhos no nosso coração. E uma hora eles vão sair. Uma hora eles vão precisar sair. Se a gente não transformar esses sentimentos, não ressignificar eles, uma hora eles vão sair. E vão sair, às vezes, de uma forma pior. Um exemplo pra gente. Sentimos mágoa. Se nós ignoramos que estamos magoados e pensamos, não, eu vou fingir que eu não estou magoado, porque eu não posso ficar magoado. Isso não é questão de estar mais evoluído. Então eu não posso ficar magoado. E eu ignoro que estou magoado. Eu guardo essa mágoa lá no fundo. E deixo ela lá. Com o tempo, ela se tornará um rancor. E com mais tempo ainda se tornará uma melancolia. Ficar escondendo sentimentos de nós mesmos, ficar ignorando os sentimentos que ainda habitam no nosso coração, sem buscar reconhecê-los, sem buscar ressignificá-los, meus irmãos, é cultivar ervas daninhas em nossa alma, sem que a gente saiba. É cultivar mais ódio, é cultivar rancor, é cultivar tristeza profunda, melancolia, sem que a gente perceba. E aí, quando a gente menos espera, esses sentimentos vão aparecer, vão eclodir. E algo muito pior. Vou citar aqui pra gente também um outro exemplo, pra gente ver na prática do dia a dia como isso seria. Se nós ficamos tendo sentimentos de muita raiva durante o dia. Alguém fala uma coisa, isso dá uma raiva. Enfrentamos uma situação ali, isso traz uma raiva. Nos deparamos com algo inesperado, isso traz uma raiva. Mas não encaramos essa raiva. Ficamos ignorando ela. Fingimos que não estamos com raiva. Ignoramos, escondemos essa raiva. Quando a gente menos espera, se a gente não ressignifica, se a gente esconde essa raiva, quando a gente menos espera, se tem um acesso de cólera que se torna algo totalmente primitivo. Um acesso de cólera, um acesso de raiva. E aí vem aquela frase que eu acho que todos nós já ouvimos.
Tem gente que é quietinho, que é no canto dele, só fica ouvindo, mas na hora que explode, sai de perto. A gente já não ouviu isso, ou já não falou, ou já não conheceu alguém assim? Se nós não somos essa pessoa que só ouve, e quando menos espera, quando vê se explode, se tem um acesso de raiva. E isso acontece porque nós não ressignificamos essa raiva, não buscamos compreendê-la, não buscamos extirpá-la através do perdão. Ela ficou aqui acumulada, uma hora ela tem que sair. A mágoa é a mesma coisa, meus irmãos. Precisamos ressignificá-la. Precisamos trabalhá-la, senão ela vai ficar aqui, e uma hora, meus irmãos, vem aquela melancolia profunda no nosso coração. Aquela tristeza que nós afirmamos que não sabemos de onde vem. Aquele sentimento depressivo que a gente afirma que mais nada aconteceu para eu estar triste na minha vida. Mas e as mágoas acumuladas? As mágoas que não se libertou dela? O Espírito Hamed, muito sabiamente, vai nos trazer algo muito proveitoso para a nossa reflexão aqui de hoje. Hamed ele vai afirmar o seguinte: mágoa não elaborada se volta contra o interior da criatura, alojando-se em determinado órgão e desvitalizando ele. Olha só, por outras palavras, mágoa não trabalhada, não ressignificada, não entendida. O que acontece? Ela fica acumulada no nosso interior, aloja-se nos nossos órgãos e começa a desvitalizar a energia desses órgãos. Não é verdade que muitas doenças elas podem ter início por causa de um sentimento que se guardou, um sentimento tão pesado, tão denso que se guardou? Não é verdade? Porque sentimentos densos, olha só, se alojam nos órgãos e desvitalizam. Quantas doenças não são geradas por sentimentos que não foram trabalhados, libertados, ressignificados? Não é mesmo? Então, meus irmãos, vejamos bem. Todos nós estamos sujeitos a sentir uma mágoa. Cada um aqui pode ser por um motivo em específico. Não sintamos vergonha de ainda ter esses sentimentos em nossa vida, mas tenhamos coragem para enfrentá-los. Porque se nós desejamos seguir Jesus, que é o nosso guia e modelo, precisamos também nos conhecer. Cristo ele não cobrou perfeição imediata de todos nós. Ele sabia que a gente ainda lidaria com muitas chagas morais, muitos sentimentos ruins pelo caminho. Jesus sabia disso. Por isso ele não cobrou a perfeição imediata de todos nós. Então por que estamos cobrando essa perfeição se ainda não estamos preparados para tê-la? Se nós desejamos essa luz que é Jesus dentro do nosso coração, temos que encarar quem somos, nos conhecer um dia após o outro e ter coragem de lidar com os nossos sentimentos, até mesmo aqueles sentimentos ruins que habitam em nós. Porque se a gente não conhece o que habita no nosso coração, não tem como nós mudarmos isso, meus irmãos. Então, se a mágoa chegou, o que a gente pode fazer para ela não ficar tão perniciosa assim dentro de nós e se transformar futuramente em um rancor, se transformar futuramente em uma melancolia? Primeiro de tudo é a gente aceitar que está magoado. Compreender, ficamos magoados e não ignorar essa mágoa. Mas depois dessa compreensão, façamos algumas perguntas para nós mesmos. Primeira pergunta: por que nos permitimos ficar magoados por essa situação? Por que nos permitimos nos sentir magoados por isso que o outro falou?
Mas será que essa mágoa, ela tem algo de razão aí para existir? Será que nós interpretamos bem a intenção do outro? Será que nós estamos compreendendo a vontade de Deus? Será que tem motivo para essa mágoa ela tá habitando o nosso coração? Será que estamos nos deixando levar pelo egoísmo? Então façamos essas perguntas e tenho certeza que cada um de nós vai chegar em uma resposta. E quando a gente chegar, compreendendo que essa mágoa ela é improdutiva, que a gente pode se libertar dela, que o outro ele tem o direito de agir como ele desejar, mas como já nos dizia Chico, a eu dou o direito de ser cada dia melhor, ao outro o direito de ser como ele é. Então vamos pensar nisso. Se algo que alguém fez nos magoa, pensando, mas o outro tem o direito de ser como ele desejar. Mas e a mim? A mim eu não me permito continuar com essa mágoa. Se algo que a gente desejava não aconteceu, pensemos, mas essa é a vontade de Deus. Busquemos compreender essa vontade do Pai. Entramos em prece para com Jesus, buscando a compreensão daquilo que está difícil a gente compreender. Com certeza os bons espíritos vão nos inspirar um bom pensamento de como a gente pode melhor transformar essa mágoa, compreendê-la e aí sim libertar ela. Então, quais são os passos? Aceitação da mágoa, buscar compreender o porquê se ficou magoado, e buscando essa compreensão, a gente já vai chegar numa resposta se essa mágoa é produtiva ou não. Se tem razão para a gente estar magoado ou não. E a gente buscar, através da prece, com Jesus, o alívio dessa mágoa no coração, a libertação dessa mágoa, elevando o pensamento até a Deus, nosso Pai. O importante, meus irmãos, o mais importante é nós não nos demorarmos nesses sentimentos. Se eles vierem, não tenhamos vergonha, mas vamos entendê-los, transformá-los, cada um a seu tempo, e isso nos ajuda a caminhar no progresso, na renovação espiritual. Esconder sentimentos perniciosos, fingir que eles não existem dentro de nós, isso não é renovação espiritual em Jesus. Mas pelo contrário, é aceitando esses sentimentos tão ruins que ainda chegam até nós e buscando transformá-los, isso sim é trabalhar a renovação em Jesus. Bom, meus irmãos, eu vou convidar a todos para a gente encerrar o nosso evangelho de hoje, os nossos minutinhos de evangelho, com essa mensagem em nosso coração, assim como a mágoa. Eu acho que essa mensagem ela vale para todos os sentimentos densos que ainda chegam em nossa vida. Bom, meus irmãos, essa nossa mensagem ela foi inspirada na passagem que se chama Melancolia, do Evangelho segundo o Espiritismo, a qual se encontra no capítulo 5, item 25 da obra O Evangelho segundo o Espiritismo. Bom, meus irmãos, que essa nossa mensagem ela possa ter sido proveitosa para todos nós, que Jesus possa nos ajudar a digerir um pouquinho mais esses sentimentos ruins e a transformá-los. Meus irmãos, vamos nos lembrar também que esta é uma mensagem da nossa amada Casa Espírita Luiz Gonzaga de Luminárias para todos nós que aqui estamos presentes. Fiquemos em paz, fiquemos com Cristo em nosso coração e que assim seja.